pessoal, o título que me deram foi esse, né? E eu espero, então, como parte dessas atividades do Carbon Work, poder dar uma contribuição. Como eu estava falando para vocês, a abordagem, por que a gente, inicial, né? Por que a gente está falando tanto de carbono hoje? Eu tenho a impressão que vocês discutiram ontem, e meu colega Renato, que vem na sequência, puxa, ainda bem que eu estou falando antes do Renato, porque se ele falasse primeiro, eu ia ficar numa situação mais difícil aqui, né? Já ficou mais difícil depois dos colegas de ontem, ainda depois do Renato ia complicar minha vida. Mas por que a gente está discutindo sobre carbono? Porque nós temos um problema, como vocês bem sabem, que é um problema global relacionado às mudanças climáticas, né? Então, essas mudanças climáticas, simbolizadas aqui de forma muito simplificada nessa figura, né? A planeta Terra, a camada primeira aqui da atmosfera, que é a troposfera, e uma série de gases que existem, cuja radiação solar, que tem um comprimento de onda curto, atravessa essa camada de gases sem grandes problemas, né? O que acontece é que a radiação no infravermelho dos corpos aqui presentes na superfície terrestre reemitem, como vocês sabem, um outro comprimento de onda mais longo, e esse infravermelho, então, interage com parte dos gases que estão na atmosfera, os gases do efeito estufa, fazendo com que a temperatura média, né, na superfície terrestre seja em torno de 15 graus. Bom, esse efeito estufa natural, graças a Deus ele existe, né? E graças a ele que temos vida aqui na Terra. O que acontece, como vocês bem sabem, é que em função das nossas atividades antrópicas, né, principalmente depois da Revolução Industrial, a concentração desses gases na atmosfera aumentou muito. Eu vou simbolizar aqui à direita, pessoal, com uma mancha mais escura, simbolizando a maior concentração de gases na troposfera. Vou dar um exemplo do CO2, que é o mais emblemático. Antes da Revolução Industrial, a concentração na troposfera é em torno de 240, 260 partes por milhão em volume. Hoje está em 430, se não mais, segundo algumas medições. Então é um aumento muito grande num curto espaço de tempo. A concentração desse gás, por exemplo, nunca foi tão alta, né, na história. Então, esse gás é um deles, o CO2, mas essa historinha aqui do aumento exponencial da concentração vale para os demais gases do efeito estufa, né? Hoje vocês sabem que 73% das emissões de gases do efeito estufa do globo são oriundas da queima de combustível fóssil. Então, 73% do que o mundo emite está relacionado à queima de combustível fóssil. Globalmente, ainda falando, em torno de 20%, varia um pouco esse número, 18%, 20%, 25%, vou usar 20%, vem da agricultura, pecuária, silvicultura e mudança do uso da terra, né, globalmente falando. No Brasil, o padrão é diferente. No Brasil, 46%, quase metade das nossas emissões, vem da mudança do uso da terra, basicamente nós estamos falando de desmatamento, e em torno de 27% das emissões vem da agricultura, pecuária e silvicultura. Por isso que eu escolhi, para daqui a pouquinho mostrar para vocês, valores dessa transição de vegetação nativa para pasto, que são bastante influentes nesse contexto das emissões de gases do efeito estufa, no caso do Brasil, né? Bom, nesse segundo cenário, então, já que a concentração, estou representando aqui com uma mancha mais escura, aumentou a concentração de gases na troposfera, a radiação solar continua atravessando sem grandes problemas, mas o infravermelho, que tem um comprimento de onda mais curto, quando se depara com esse aumento de concentração de gás, mais interage, maior quantidade da radiação fica próxima à superfície terrestre. Porque a concentração desses gases, coloquei 3 aqui apenas, né? CO2, metano e óxido nitroso, mas o dióxido de carbono, né? Metano e óxido nitroso, mas existem dezenas de gases do efeito estufa. Essa concentração exacerbada, interação aumentada, mais intensa do infravermelho, faz com que a temperatura média da Terra seja acrescida por um ΔT, né? Por um aumento em relação à temperatura média. Esse aumento é chamado de aquecimento global. E a Terra, para se reajustar a esse novo padrão, então tem que mudar padrões no clima. Infelizmente, né, tivemos essa catástrofe lá no Rio Grande do Sul. Eu parabenizo a comissão organizadora desse evento por ter a sensibilidade, né? O professor Júlio deu o recado ali. Eu reforço, então, para que todos que tenham condições, né, que possam ajudar os nossos compatriotas, nossos irmãos lá do Sul, né, nessa situação tão difícil.
E algumas pessoas têm tentado vincular, então, esses fenômenos, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e outros como eventos extremos e que potencialmente estariam cada vez mais intensos, né? Esperamos que não sejam tão intensos assim, né? Mas precisamos, além de esperar, né? Acho que nós, enquanto seres humanos, estamos esperando muito e agindo pouco, essa é a minha percepção, principalmente os nossos representantes aí das várias nações, mas para que a gente mitigue e tenha condições de adaptar, se caso realmente esses eventos extremos sejam intensificados. E nesse contexto, né, esse aumento de temperatura, que é função de um desbalanço de energia, que a gente chama de forçamento radiativo, entre a energia que chega e que sai, né, da troposfera, ou sai da superfície terrestre aqui, esse desbalanço, mensurado aí em torno de 1,6 watts por metro quadrado, tem causado, então, toda essa consequência. E o problema é que esse aumento, hoje, em torno de 1,1 grau, não deve chegar a 2 graus Celsius, porque senão teríamos mudanças climáticas irreversíveis. Se é que a gente tem preocupação com isso, né? Enquanto indivíduos, talvez, né? Mas enquanto conjunto, né, de sociedade, talvez estamos pouco atuantes, pressionando, então, nas várias esferas para que decisões sejam tomadas. E as negociações estão acontecendo no âmbito internacional, mas, no meu ponto de vista, e quero deixar bem claro, isso é visão pessoal, né? No meu ponto de vista, passos muito lentos ainda, né? Então, acho que a gente precisa ter mais efetividade nessas ações. Eu coloquei aqui duas só, né? Conferências das partes, porque eu acho que eu coloquei a COP, né, 21 lá em Paris, porque o meu amigo Renato provavelmente vai conversar a partir dos desdobramentos, por exemplo, dessa COP, sobre o ponto de vista de mercado de carbono, de como a gente tem potencial para negociar isso, seja no mercado regulado ou no mercado voluntário. Eu vou deixar isso para ele, porque com certeza absoluta sabe muito mais do que eu no assunto, né? Em vários assuntos, né? Na verdade, né, Renato? E um desdobramento dessa COP, que é a COP 26, que ocorreu lá em Glasgow, né? Que acabou propondo uma série de artigos, uma série de tratados, né, para que essas negociações ocorressem. Por isso que eu deixei aqui, para dar um gancho lá com a palestra do Renato, que virá na sequência. Mas a questão aqui, pessoal, como vocês bem sabem, é que nós precisamos agir, né? Seja na adaptação, que é como a gente reage ao problema, tem que se adaptar, também na frente concomitante de mitigação. E sobre o ponto de vista de mitigação, eu trouxe aqui essa imagem para dizer que a agricultura, a pecuária, a silvicultura, além de poder reduzir as emissões, é o que eu mostro aqui do lado esquerdo, né, a agropecuária aqui, né, podendo, com ações de redução de emissão, pode também, no nosso setor, como vocês bem sabem, aumentar as remoções. Coisa que o setor de transporte, a energia, né, a indústria não consegue fazer. Eles têm a obrigação de reduzir as emissões, mas nós temos a oportunidade, e claro que é um desafio, também, além de reduzir as emissões, aumentar a remoção, a fixação. Então, nesse contexto, o solo ganha uma importância bastante grande. Vocês, com certeza, conhecem esses dados, mas eu achei melhor homogeneizar nosso entendimento aqui. Sobre o ponto de vista, excluindo as reservas fósseis, tem 40 mil ou 45 mil petagramas, bilhões de toneladas de carbono, excluindo os oceanos, que tem em torno de 20, 22 mil petagramas. Se a gente focar aqui na biosfera terrestre, vocês sabem que o solo é um compartimento muito importante, né, que tem carbono. Vejam aqui, esses valores, como eu já comecei a adiantar, né, estão em petagrama. Petagrama significa 1 gigatonelada ou 1 bilhão de toneladas, né? E temos carbono na atmosfera, temos carbono na vegetação, esses dados são globais, né? Então, essa faixa aqui, cujo valor médio hoje é em torno de 550 petagramas, é carbono encontrado em toda a vegetação do globo. Eu não estou falando de um bioma específico aqui no Brasil, nem nenhum país específico, é global. E o solo, como vocês sabem, é 1 metro de profundidade. Nós temos aí
estimativas conservadoras que eu estou colocando aqui, de 1.500 a 2.000 petagramas. Há estimativas aí na literatura de muito mais do que isso. Tem alguns autores falando de 3.000, 3.500 petagramas, às vezes incluindo também o carbono, não só na forma orgânica, mas na forma inorgânica também. Eu preferi deixar mais conservador e focar a fração orgânica do carbono, porque tem tudo a ver com o grupo de pesquisa de vocês, de matéria orgânica do solo, né? Tema que eu também tento acompanhar aqui, tento diariamente aprender, né? Um assunto complexo, mas hiper motivante, né? Então eu deixei esse valor mais conservador. Se a gente falar 1 metro de profundidade é muita coisa, né? Vamos focar na camada arável, onde as nossas atividades antrópicas, né, mais impactam. Sim, se a gente focar nos primeiros 30 centímetros, tem 800 petagramas. Ou seja, mais do que temos encontrado de carbono na vegetação ou mesmo na atmosfera. Então, é bom, né, que tenhamos todo esse carbono na superfície do solo, esses 800 petagramas, na forma de matéria orgânica do solo, melhorando atributos físicos, químicos, biológicos, melhorando a saúde do solo e, consequentemente, o ambiente mais propício para o desenvolvimento das plantas, né? Mas é ótimo, é muito bom, mas há um risco, né? Se a gente não cuidar bem dessa fração, desse carbono, né, desse material orgânico nessa camada, o que pode acontecer é, por mecanismo de oxidação, a gente acabar emitindo, por exemplo, CO2 ou metano para a atmosfera. E isso é ruim, porque vai aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, que já é muito elevada, intensificando aqueles problemas que a gente acabou de conversar. O que a gente quer é justamente o contrário, né? É remover, é retirar CO2 da atmosfera via fotossíntese e transferência de parte desse carbono das plantas para o solo, reduzindo então a quantidade de carbono na atmosfera e aumentando, obviamente, na vegetação e no solo. Então, nesse contexto, né, de reduzir as emissões e aumentar a fixação carbono dentro dos compartimentos, dos pools, né, da biosfera terrestre, então tem um papel muito relevante. Como é que entra esse carbono? Bom, vocês sabem muito bem, né? CO2 da atmosfera, via fotossíntese, ganha complexidade nos tecidos vegetais, mais de 60 compostos de carbono nas plantas, seja na parte aérea, raiz. Eu coloquei a raiz aqui, a gente não deve esquecer, os colegas que estão no assunto sabem que o sistema radicular tem uma capacidade de aportar carbono muito importante. Em alguns sistemas, 60, 70, às vezes mais, né, do carbono do solo é oriundo do sistema radicular. Não só quando ele morre e vai decompor, mas quando vivo e secreta, exuda, libera ácidos orgânicos de baixa massa molecular que estão aportando matéria orgânica ao solo. Bom, para resumir a história aqui, porque vocês já conhecem, seja carbono da parte aérea das plantas, seja do sistema radicular ou daqueles restos vegetais que ficam na superfície do solo, em contato com esse ambiente, os organismos de tamanho grande e médio têm um papel mais físico, né, de fracionar, de fragmentar esse material. Alguns deles, eu pus o exemplo de uma minhoca aqui, tem a capacidade de incorporar também esse material, e aí uma série de outros processos de sucessivas oxidações enzimáticas por organismo de pequeno tamanho, né, tamanho de menor que 0,1 milímetro em diâmetro corporal, que são fungos, bactérias, algas, protozoários, leveduras, enfim, um monte de pequenos organismos que transformam esse material. Então, essa molécula simples de CO2 da atmosfera que ganhou complexidade na planta, agora, por toda a ação desses organismos, acaba, então, sendo encontrada na forma de carbono do solo, na forma de matéria orgânica do solo. Bom, isso, então, tem sido preconizado, e penso que é bastante relevante, como um potencial de mitigação para remoção de gases da atmosfera e acúmulo no solo, né? E isso tem hoje ganhado mais e mais atenção, transcende aquela visão da matéria orgânica mais clássica que a gente tem, indo para a escala molecular dos organismos até a escala global, sobre esses tratados internacionais e mercado de crédito de carbono, além de outras vertentes. Eu tenho certeza que o Renato vai tratar muito melhor do que eu nesse contexto. O que acontece, pessoal, é que esse carbono que está no solo, ele tem sido indicado por essas várias instituições como um bom indicador. Porque esse carbono, então, ele pode ser encontrado, como a gente viu, na atmosfera, na água, nos animais, nas plantas e no solo, como forma de acumular, de sequestrar. O ideal é que a gente consiga
aumentar os estoques, né, os estoques de carbono no solo, e, se possível, que boa parte desse estoque venha a se transformar numa forma mais estável, estabilizada desses constituintes orgânicos, né? Seja dentro de um agregado, né, para uma proteção física contra o acesso de micro-organismos, para que esse carbono lá dentro, intra-agregado, fique o mais tempo possível, cuja permanência aumente, seja por interações organominerais, enfim, uma série de mecanismos que existem que hoje não vou ter tempo para falar aqui. A questão, pessoal, é que há um interesse em mensurar. E tem metodologias para isso. Aqui à esquerda, estou colocando alguns relatórios antigos, bem verdade, tem muito mais novos aqui, desse painel intergovernamental de mudanças climáticas, que nos dá, né, as diretrizes, como deve ser avaliado isso, como deve ser mensurado esse carbono no solo, né? E tem uma série de outras metodologias, por exemplo, oriundas, né, de certificadoras, né, variadas. Eu pus um pequeno exemplo aqui de algumas delas, para dizer que, seja no mercado, que eu imagino que o Renato vai falar, regulado ou voluntário, é possível, então, quantificar esse carbono, né, do solo. Bom, eu estou dando destaque aqui a uma das certificadoras, por quê? Que é a que me parece que mais número de projetos tem sido, pelo menos, tramitado aí, né, nesse contexto. E dentro desse contexto, há uma metodologia específica para a melhoria das condições de manejo, né, no setor da agropecuária. Tem uma metodologia específica, não vou entrar em detalhes aqui, mas o que eu queria com essa metodologia, que vale para outras também, elas têm apontado hoje diferentes oportunidades de avaliação do que a gente chama de MRV, né, de mensuração, monitoramento, esse relato e verificação, uma série de oportunidades, mas que têm sido grosseiramente, né, categorizadas em approaches aqui, né? Tem um approach primeiro aqui, um segundo, um terceiro. O destaque aqui que eu queria dar é para esse primeiro, porque, afinal de contas, o título que me deram para essa apresentação é de modelagem, né? E nesse contexto das mudanças climáticas, nesse contexto de tentativa intensa de sequestrar carbono, é claro que tem um limite para isso, né? Tem um equilíbrio dinâmico que o solo atinge, as entradas e as saídas se compensam, não dá para acumular mais, mas eventualmente essa saturação de carbono ainda está teoricamente longe das situações onde a gente tem maior parte das nossas áreas de cultivo, seja com agricultura, seja com pecuária, né? E então esse gap de carbono, essa lacuna, essa oportunidade de acúmulo ainda parece ser grande. Então vejam, eu queria dar destaque nesse primeiro método aqui, que está escrito aqui, medida e modelagem. Então, mensuração e uso de modelos. Eu não vou dar destaque aqui para o segundo e o terceiro, apesar de achar super relevantes aqui. Esse medição e remensuração, né? Ou seja, você vai lá, mede uma linha de base, estabelece qual que é a situação antes da adoção de uma determinada prática de manejo, e depois volta lá depois de um tempo e mensura novamente, e pela diferença de estoque, a gente imagina que com a adoção de boas práticas de manejo, esse estoque vai ser aumentado, então essa diferença nos dá o que é chamado de adicionalidade. Então, eu não vou comentar mais sobre isso, nem tampouco sobre a última forma aqui de avaliação, usando aquelas metodologias, os guidelines do IPCC, com fatores, né, que podem ser mais genéricos, que as pessoas chamam de Tier 1, mais específicos, Tier 2, e idealmente Tier 3, envolvendo inclusive modelos de simulação. Eu vou focar, então, nessa primeira forma de avaliação, porque foi o título me solicitado. Então, o uso desses modelos. Bom, pessoal, o que são esses modelos, né? Modelos de simulação, para nos dar uma ideia da dinâmica desse carbono, pode ser de outros elementos também, né? Mas da dinâmica do carbono nos sistemas de interação solo, planta, animal, atmosfera. Esses modelos são descrições simplificadas, né? São maneiras simplistas de a gente ver a realidade, de a gente tentar entender e integrar os processos e mecanismos da natureza. Então, eu pus algumas definições aqui, fiz questão de pôr definições antigas, da década de 90 aqui, para mostrar para vocês que esse assunto ele já é discutido internacionalmente
em vários momentos. Então, pessoal, os modelos, então, são simplificações, né? Eu estou colocando aqui, se vocês estão vendo que está mudando o slide, um modelo muito simplificado, que chama Nitrogen and Carbon Model. Ele tem um compartimento de resíduo vegetal e 2 compartimentos de matéria orgânica do solo, que depois é um mais chamado de lab, outro mais resistente, né, mais estabilizado, que depois vai gerar lá, aqui embaixo, aqui na nossa imagem, uma versão estabilizada, né, que as pessoas hoje nem chamam muito mais de humus, mas que na ocasião ainda chamavam, né? São modelos simples. Oi? Isso é um modelo simples e que vai ganhando intensidade ou complexidade com o tempo e com as demandas de perguntas científicas cada vez mais desafiadoras, digamos assim, né? Como esse CANDY aqui, que é o Carbon and Nitrogen Dynamic in Soils. Vocês vejam que tem mais caixinhas aqui, né? De várias frações, de uma fração mais ativa, uma fração chamada aqui de estabilizada, outra inerte. Ou seja, vão sendo agregadas frações da matéria orgânica, né, resíduos de planta e a parte de nitrogênio. Outro modelo aqui interessante é o Terrestrial Ecosystem Model, também desenvolvido lá nos Estados Unidos. Aqui aparecem já caixinhas ligadas à vegetação e ao solo, que não tinha em detalhes nos modelos anteriores. Eu estou fazendo uma rápida evolução aqui, né, cronológica desses modelos. O Descent, né, que é uma versão diária do modelo Sentry, que talvez alguns de vocês conheçam, vou até mostrar alguns resultados para vocês, né, desse modelo, que também agora, além de avaliar componentes das plantas que estão aqui à esquerda, vocês veem aqui folhas, raízes finas, galhos, troncos, raízes grossas, né, até a fração mais ativa, lenta e passiva da matéria orgânica, que são compartimentos conceituais, né, pessoal? São compartimentos funcionais da matéria orgânica. Esses compartimentos funcionais, eles nos dão uma ideia interessante sobre a interação de códigos e subrotinas do modelo, mas tem uma dificuldade. Nem sempre a gente consegue, no laboratório, efetivamente avaliar esses compartimentos exatamente do jeito que os modelos de simulação preconizam. Então, vejam, os modelos têm um entendimento com frações, né, que tem uma dinâmica assim interessante, mas que não necessariamente a gente consegue, na forma exata e precisa, no laboratório quantificar. Então, há, às vezes, um descompasso num processo que a gente chama de validação, que é comparar os dados mensurados, né, observados, com aqueles simulados, com aqueles modelados. Bom, dito isso, partimos para modelos ainda mais complexos, né? O meu amigo Renato, que vai conversar na sequência, é um dos experts nesses modelos, trabalhou já com DNDC, com Descent, com esses grupos de pesquisa, né? Vocês vejam que a minha ideia aqui, mais do que ficar entrando em detalhes nesses organogramas aqui dos modelos, é dar uma ideia para vocês, muito rápida, eu sei, mas que há uma evolução e há uma complexidade. Hoje, pessoal, tem mais de 60 modelos de simulação que envolvem o carbono, né, na relação solo, planta, animal, atmosfera. Mais de 60. Eu pergunto para vocês, isso é bom ou é ruim? É bom, né? Porque você tem opções e dependendo da sua pergunta científica, dependendo da sua pergunta para avaliação naquelas certificadoras que eu mencionei, né, que estão usando esse approach de modelagem como uma das maneiras de avaliar o carbono do solo, é bom ter essas variações. Por outro lado, se a gente tivesse um modelo perfeito, bom, não precisaria dos demais. E não existe esse modelo perfeito. Eles são simplificações, como a gente falou, né, da realidade, e que a gente tenta usar para integrar o conhecimento e fazer predições. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Para isso, eu assim, tomei a liberdade de escolher um caso, né, que é partindo da vegetação nativa, eu gostaria de arriscar a generalizar que todos os modelos de dinâmica do carbono do solo partem de uma situação de vegetação nativa. Não precisa ser uma floresta como essa, pode ser uma gramínea natural, um pasto natural, pode ser um cerrado, pode ser uma caatinga, uma mata atlântica, enfim, partem de uma vegetação nativa. Por quê? Porque esses modelos assumem que o nível original de carbono do solo
está num equilíbrio dinâmico. Essa é a premissa desses modelos. Partimos de uma situação de steady state, de equilíbrio dinâmico, onde as entradas e as saídas se compensam. Bom, uma vez que a gente quebra esse equilíbrio dinâmico, e quebrar pode ser para pior, né? Por exemplo, se a gente converte essa vegetação nativa em área de pastagem em algum grau de degradação. Obviamente que a gente não deve fazer isso, porque nesse caso as saídas são mais elevadas do que as entradas, a gente perde carbono no solo, como eu estou tentando mostrar com essa curva vermelha. Mas a gente pode quebrar esse equilíbrio também aumentando a quantidade de carbono no solo. Por exemplo, se essas pastagens forem bem conduzidas, bem manejadas. É possível, sim, igualar a quantidade de carbono nos primeiros 30 centímetros, e aproveito para dizer que esses modelos de simulação, eles focam na camada superficial do solo. Alguns 20 centímetros, outros 30, a maior parte desses modelos foca nessas camadas. Então, é possível, com boas práticas de manejo, com sistemas, né, de condução adequada, melhorada dessa pastagem, aumentar o carbono no solo. E eles podem ser usados também, esses modelos de simulação, por que não? Para predizer, partindo de uma pastagem degradada, se a gente adotar práticas de manejo, de recuperação, hoje vocês sabem que tem um plano nacional de recuperação de pastagem degradada, com o objetivo de recuperar 40 milhões de hectares de pasto, entre outras formas, com agricultura, né? Com cultivo de grão, mas também grãos, quem sabe, com também melhoria dessas pastagens e até sistemas integrados que têm a capacidade realmente de acumular carbono, se bem conduzidos. Então, eu optei por mostrar esse estudo, começando aqui pela região lá da Amazônia, que é uma região que eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco os resultados. Vocês sabem quão grande é a Amazônia, né? Cabe quase toda a Europa aqui dentro, né? Vejam, um paralelo aqui, eu sei que não é toda a Europa que está aqui, mas uma boa parte da Europa, né, cabe dentro da Amazônia brasileira. A questão é que boa parte desta conversão, né, da área desmatada, e a área desmatada tem mais ou menos o tamanho da França, aí nesse paralelo, 75% dessas áreas de conversão passam por uma área de pastagem. E a área de pastagem aqui também com áreas bastante relevantes. Eu assumi que esse exemplo seria talvez de interesse para a gente discutir, e selecionei 2 daqueles modelos que eu mostrei naquela evolução para dar um pouco de informação para vocês. 2 desses modelos que são citados naqueles métodos, naquelas estratégias das certificadoras, como um dos approaches possíveis de serem utilizados. Um desses modelos é o ROTC, né, Rotterdam Steady Carbon Model, desenvolvido lá na Inglaterra, e o outro modelo é o Century, que tem o seu irmão ou o seu primo mais novo, não sei qual é o grau de parentesco, né, que é o Descent. Poderia dar exemplos aqui do DNDC e de outros modelos, mas eu optei por esses 2 modelos que são, como eu disse, previstos nessas metodologias dessas certificadoras, por exemplo, e mencionados no painel intergovernamental de mudança climática, o IPCC. Bom, pessoal, nesse contexto aqui, se a gente der um zoom aqui desse lado direito da imagem, que nesta versão parece simplificada, vejam que existe uma complexidade de interações. Essas caixinhas, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas essas caixinhas, elas são compartimentos nos quais a gente encontra alguma fração de carbono, seja acima da superfície do solo, como estou mostrando aqui, abaixo da superfície do solo, de material vegetal vivo. Se a gente colhe parte desse material, né, se a gente remove, né, via colheita dessa parte da planta, seja por caixinhas relacionadas a organismos do solo, na palhada, dentro do solo, frações de matéria orgânica particulada ou frações estabilizadas, todas essas estão, de certa forma, representadas nessas caixinhas, e essas setas são fluxos. Daí não é caixinha, né? Não é compartimento, é fluxo de um compartimento para o outro. Sem entrar nos detalhes aqui, o que a gente tentou fazer? Para essa região lá da Amazônia, nós tentamos identificar experimentos de longa duração, não tinham muitos, né? Não tinham muitos experimentos de longa duração, a gente identificou essas bases de dados aqui, que são conjuntos de experimentos com cronossequências, ou seja, áreas que eram vegetação nativa
e parte foi mantida como vegetação nativa, parte foi convertida para áreas de pasto em diferentes anos, né, de conversão, isso é a cronossequência, no mesmo tipo de solo, no mesma topografia, no mesmo clima, enfim, o que mudaria idealmente seria apenas a data, né, o tempo de conversão, que cobrisse aqui, né, cronossequências, experimentos, solos de texturas diferentes, com gramíneas distintas, com condições climáticas, aqui representadas apenas pela temperatura e precipitação, que variassem, né, para que a gente tivesse uma representatividade mínima dessa área. Eu sei que o número de pontos não é suficiente, mas foi o que a gente conseguiu obter que conseguisse dar essas variações, essas situações contrastantes. Bom, estou dando o exemplo de uma cronossequência aqui, só para quem nunca viu uma cronossequência, né? Essa é uma área lá no norte do Pará, né? Que é uma fazenda, onde há ainda o remanescente de vegetação nativa e áreas de pastagem que foram convertidas, né? Ou áreas de florestas que foram convertidas para pastagem em diferentes anos, né? 4, 6, 10, 12, até 17 anos nesse estudo aqui. A gente foi lá, coletou amostras de solo, estou reforçando a importância de ter dados mensurados da densidade do solo, dos teores de carbono, nitrogênio e outros atributos. Para quê? Para a gente poder validar as simulações desses modelos preditivos. E aqui, usando esse modelo ROT-C, eu já mostro para vocês um resultado de simulação, que essa linha preta é o que o modelo simulou como dinâmica do carbono, sendo a conversão de uma área de vegetação nativa para vários anos de pasto. Esses pontinhos vermelhos aqui são as áreas mensuradas, né? Então, visualmente aqui tem uma boa correlação entre o que foi mensurado e o que foi, o que foi observado lá no campo. Com o mesmo conjunto de dados com outro modelo, vocês veem que também tem uma boa correlação, ora subestima, ora superestima, mas em geral uma boa correlação, e vejam que dá para ter uma ideia de longa escala temporal, né? Dito isso, há possibilidades da gente usar também esses modelos de simulação para avaliações de outra magnitude. Puxa vida, saiu de novo o meu slide aqui da tela. Puxa vida, que chato. Deixa eu ver o que acontece aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Perfeito. Perfeito. Voltou, tá perfeito. Então, vamos seguir assim. Eu não vou ver direito, mas se vocês estão vendo, tá bom. Aqui é uma outra cronossequência, né? Vejam que o número de anos aqui é bem mais intenso, essa cronossequência na Nova Vida, já do estado de Rondônia, para dar um outro exemplo para vocês, de área de floresta e pastagens com 2, 3, até 80 anos de idade nessa situação. Então, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas avaliações, e não é só do carbono, pessoal. Aqui eu mostro para vocês uma estimativa da biomassa microbiana, entendida como parte dessa fração ativa nesses modelos de simulação. Vocês veem, tem muita dispersão até nos dados mensurados. Mas com esses modelos dá para ter uma estratégia ou uma tendência com o tempo, né? É possível também usar isótopos nesses modelos de simulação. E aqui estou mostrando o uso de isótopos, né, de ΔC13, do carbono, né, a relação do carbono 12 e o carbono 13, numa vegetação nativa, que tem uma única origem, esse carbono do solo, e quando a gente converte, então, para uma área de pastagem, aí nós temos outras fontes, outras formas, né, de carbono, outras origens de carbono. Então, puxa vida, saiu de novo aqui. Deixa eu voltar aqui. Espero que vocês estejam vendo. Outras formas de carbono associadas a, nesse caso, a pastagem. Então, veja, nós temos origens variadas e com essa técnica de ΔC13, a gente consegue, então, separar o que é a origem de uma vegetação nativa nesse caso, o que é a origem de uma pastagem, né, que a gente está colocando como exemplos aqui nessa situação. Bom, pessoal, esses modelos de simulação nos permitem, então, usar essa técnica de diluição isotópica para separar o que é o carbono total e quanto que é remanescente da vegetação nativa, simbolizado aqui em vermelho, quanto que foi introduzido por esse pasto, neste caso aqui, com uma boa condução, né? É possível, então, separar essas frações
oriundas de carbono do pasto e remanescente da floresta. A gente usou, né, esse modelo Century para fazer essas estimativas e entender um pouquinho da simulação dessa dinâmica desse carbono 13 nessas cronossequências. Estou mostrando um resultado aqui. De novo, essa linha aqui é o resultado da simulação e esses quadradinhos aqui são dados mensurados. Tem um quadradinho que escapou aqui, não entendi até hoje, faz tempo a gente publicou esse artigo na Global Change Biology, até hoje eu não entendo por que esse quadradinho aqui, que representa um dado medido, está fora, mas em geral, como vocês veem aqui, é possível ter uma dinâmica, né? E com essas informações, podemos então calcular quanto desse carbono, então, é oriundo, né, da vegetação nativa e quanto é introduzido pelo pasto, como vocês veem aqui nessa imagem. Então, eu estou querendo mostrar aqui, seja carbono total, né, seja carbono oriundo de vegetação nativa, o pasto, nesse caso, seja biomassa microbiana, é possível usar essas ferramentas de simulação para nos dar uma ideia sobre a dinâmica desse elemento. Então, é possível, não só visualmente, mas fazer avaliações baseadas em testes estatísticos. Não dá para ficar só no visual, como eu mostrei anteriormente para vocês. Essa linha coincide ou representa bem esses pontos que estão dispersos. Há uma série de testes, e são 12, 13 testes estatísticos que são usados hoje com frequência para avaliar o coeficiente de correlação, o coeficiente de massa residual, o coeficiente de determinação, a eficiência desses modelos, que a gente compara, né? E se há um bom ajuste, quanto que é bom? Mais do que 0,8 a gente considera que é bom, né, para esses indicadores, em geral aqui, aí a gente pode partir para cenários de não avaliação pontual, mas cenários sobre o ponto de vista de espacialização. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Eu posso partir de um cenário, puxa, se eu tenho esse manejo adequado, será que se eu aumentar a fertilização nessa área de pasto, aumenta o carbono do solo? Esse resultado da simulação está falando que sim, né? Se eu usar um outro modelo que tem um step diário e não mensal, eu vou dar uma ideia de balanço de carbono. Puxa, se eu adicionar fertilizante, eu aumento o carbono do solo, mas também aumento, eventualmente, emissões de gases do efeito estufa, como o óxido nitroso. Quanto isso impacta, né, nesse meu balanço? Agora, se eu conduzir mal essa área de pastagem, colocar uma lotação animal acima, por exemplo, do que é ideal para esse caso, talvez eu esteja perdendo carbono nesse solo. Para isso que servem esses modelos, para a gente fazer cenários e cenários de mudança do clima, por exemplo. Eu peguei aqui cenários do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança Climática, com dados do Hadley Center, do Tyndall Center, para falar, puxa, será que com esse aumento de temperatura e potencial redução de precipitação lá na região norte do Brasil, né, o que será que impacta no carbono do solo? Usei essa área aqui de estudo, como eu disse, lá no norte, né, lá em Rondônia, para usar esses modelos de simulação, ver o potencial de acúmulo de carbono só na camada superficial, né, isso é bem simplificado. E se eu agora adotar esses cenários de mudança climática, de aumento de temperatura e redução de precipitação, que impacto tem, né? Então, eu estou mostrando 2 cenários apenas aqui, dos vários existentes, para dar uma ideia para vocês que o acúmulo de carbono é prejudicado nessas situações de mudança no clima, segundo os resultados dessa simulação. Ou seja, nós teríamos um impacto de 30% de redução de sequestro de carbono nesses cenários aqui apresentados, em função das mudanças climáticas para essas condições que eu estou apresentando aqui. Tá? Claro que isso não deve e não pode ser generalizado para outras situações, representa uma simulação. Nós temos que contemplar outras, e fizemos várias outras, para quem quiser, isso está num outro paper publicado, né, na Geoderma. Para quem quiser, eu posso compartilhar depois. Finalmente, pessoal, porque eu sei que meu tempo já está acabando, né, pelas minhas contas aqui, ainda faltam 4 minutinhos, eu me atrapalhei um pouco lá com o sistema, mas vou recompensar isso daqui. Há formas de extrapolar esses códigos para situações
de não pontuais, mas agora de espacialmente explícita, como as pessoas chamam, né? Em última análise, é integrar com o sistema de informação geográfica uma série de planos de informação que tenham relação com a simulação do carbono, ou seja, preciso de clima, preciso da topografia, preciso da vegetação, enfim, outras características. E o que a gente fez nesse exercício aqui, né, foi levar em consideração todos esses dados, desde o boletim do Radam Brasil, né, para dar a ideia da vegetação nativa, né, lembram-se que os modelos partem de uma situação de steady state, de equilíbrio dinâmico, até censo, cronossequências, dados de clima, dados de voo, sobrevoo que foram feitos nessa região, produção agrícola, enfim, né, uma série de dados aqui que a gente usou para dar uma simulação, por exemplo, naquela área como um todo da Amazônia, né? Esses dados censitários, eles estão distribuídos em estado e às vezes nós temos dados municipais, né, que são ainda escalas grosseiras. Em algumas situações a gente tem pixel, já melhora bastante, mas o que eu queria mostrar para vocês é que com esses modelos de simulação, a gente consegue espacializar e rodar o modelo para cada interação de solo, né, de textura que impacta no carbono nessas simulações, de precipitação, temperatura, tipo de material vegetal, enfim, e podemos expressar esses resultados em, por exemplo, estoques de carbono para um passado e também para um futuro, a partir de um ano base, que nesse caso foi considerado 2000, né, como base. Na época o IPCC sugeriu que esse ano fosse o considerado como período base. Mas a gente fez avaliações por uma série de anos, e aqui eu mostro um exemplo de simulação de carbono com manchas variadas aqui que indicam maior ou menor quantidade de carbono nesses sistemas. Isso daqui sobre uma situação de vegetação nativa, por exemplo. O que acontece agora se parte dessa área for abandonada, convertida para pasto, se for usada para agricultura, soja, como vocês veem aqui, né? Nós levamos em consideração todos esses cenários. Eu não vou ter tempo para explicá-los todos, mas isso foi um artigo que a gente publicou na Agriculture Ecosystem Environment. Para quem quiser depois e tiver alguma dúvida no nosso período de debate, eu posso tentar esclarecer, mas esses vários usos da terra, não só como vegetação nativa, que está aqui à esquerda, no centro pasto e áreas de recuperação, mas também áreas com diferentes culturas agrícolas foram contempladas nessas simulações. O que eu vou mostrar para vocês aqui é uma evolução, né, pegando décadas, 1990, 2000, 2030, para alguns desses usos da terra, e vou dar até um zoom para o caso de culturas agrícolas, que eu não tinha falado até o momento. O que acontece ao adotar, nessa fronteira agrícola aqui, áreas de pastagens degradadas sendo convertidas para áreas de cultivos de grão, e a soja é emblemática aqui nesse contexto, sobre o sistema de plantio direto? Bom, se a gente usar rotação de culturas, áreas de plantas de cobertura, sucessões de plantas, olha, tem um aumento do carbono no solo com o tempo. Talvez esteja difícil os colegas verem, mas quantidade de polígonos amarelos aqui está aumentando de 1990 para 2000 para 2030, ou seja, está saindo de uma quantidade relativamente baixa de carbono para uma quantidade intermediária. Quem sabe, se a gente melhorar ainda o sistema com rotações, manutenções da palha, diversificar sistemas integrados, a gente não consegue aumentar mais ainda. Foram outras simulações que a gente fez em outros documentos. O que eu queria, pessoal, para finalizar, porque o tempo aqui acabou, é dizer que mesmo numa área grande como essa da Amazônia, que tem mais de 5 mil ou milhões de quilômetros quadrados, que cabe quase a Europa toda, com variações de solo, de clima, de vegetação, de manejos, olha, só essa combinação aqui deu mais de 360 mil combinações. Esses sistemas de modelos de simulação ajudam a gente. Não é a verdade pura, crua, nua, né? Não é essa a ideia, mas nos dá uma trajetória, nos dá um caminho que antecipa tomadas de decisões para que a gente possa dar uma contribuição para tomadores de decisão, com as incertezas associadas, obviamente, se a tendência é de aumentar o carbono do solo, se é de manter, diminuir, de acordo com a adoção de práticas de manejo. Então, fazendo, por exemplo, balanços como esse, puxa, se você tiver desmatamento
se tiver aumento de carbono no solo, qual que é o balanço de carbono nesse sistema, né? E é isso que eu vejo como potencial para esses mecanismos, para essas ferramentas, que não deixam de ser ferramentas que têm incertezas, que têm simplicidades na sua estrutura, mas que podem, se bem utilizadas, nos ajudarem nesse contexto de fornecer, subsidiar dados para tomadores de decisão. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.